lá, gente, chegou o momento de falar sobre as leituras de julho e tiveram algumas. No final do mês eu consegui engatar algumas leituras, eu tava, sei lá, muito leitora. Pra fazer um balanço geral antes, eu li 5 livros físicos e ouvi 3 audiobooks. Então vamos começar e aqui a gente vai seguir por ordem de leitura e não vai ter spoilers nesse vídeo. O primeiro livro de julho foi um audiobook que foi Nestlings, do Nat Cassidy. Esse que eu peguei pra ler depois de ter lido When the Wolf Comes Home, do mesmo autor, e amado. E Nestlings foi muito bom também. Não melhor do que When the Wolf Comes Home, mas foi muito bom também. Em Nestlings a gente acompanha a Anna e o Reed, que estão procurando um novo apartamento para morar depois do nascimento da primeira filha deles. E eles acabam sendo sorteados numa loteria que existe num prédio super chique ali no Central Park, em Nova York, que tem alguns apartamentos desse prédio onde eles têm uma loteria de pessoas que podem colocar seu nome na lista, e quando essas pessoas são sorteadas, você tem o direito de alugar aquele apartamento. Eles foram visitar esse apartamento, acharam perfeito, só que a Anna estava com um pé atrás, estava com um pressentimento ruim, porque depois do nascimento da filha deles, que tem menos de 1 ano agora, ela teve complicações durante o parto e acabou perdendo os movimentos da perna, ficando numa cadeira de rodas. Então ela está tanto se acostumando com essa vida agora na cadeira de rodas, quanto tentando ser mãe nova, né, uma maternidade nova de um bebê recém-nascido, tudo ao mesmo tempo. E o Reed, que é o marido da Anna, está tentando não deixar cair nenhum prato, então ele tá tentando cuidar tanto da Anna quanto da Charlie, que é o bebê deles. E enquanto o Reed vê esse apartamento como uma sorte virando pra eles, a Anna já não vê da mesma forma, ainda mais que o apartamento fica num andar super alto e ela não se sente segura tendo só o elevador como a sua fonte de fuga. Não fuga, mas se acontecer alguma coisa ela não consegue ir nas escadas. Ela se sente desconfortável com a altura do apartamento. Mas ela quer dar um voto de confiança, ela quer ser feliz. Então eles aceitam esse apartamento e assim que eles se mudam, começa a acontecer coisas estranhas no prédio, sensações estranhas, barulhos estranhos, e eu não vou contar mais nada a partir daí. Isso que eu falei já acontece nos primeiros capítulos e é a premissa do livro. Só que o que acontece no prédio, o que acontece com eles, tem que ser lido. Ele tem uma vibe O Bebê de Rosemary, com um prédio amaldiçoado, e ao mesmo tempo ele lida com assuntos muito vulneráveis, muito sensíveis, como a depressão pós-parto, como a maternidade e paternidade em si, a ansiedade dos pais de estarem criando o bebê certo, e tem um aspecto muito pesado ali entre a Anna e a Charlie, que a Anna não consegue não culpar a Charlie por estar agora na cadeira de rodas, e ela não consegue se entregar totalmente pra maternidade, mas ao mesmo tempo ela quer muito ser mãe. Ela ama a Charlie, mas tudo isso fica muito difícil dentro dela. E a linha de raciocínio da Anna, que é a mais que a gente acompanha, faz muito sentido, é muito real, as inseguranças que ela mostra bate lá no fundo, assim. E a direção que esse livro vai tomando é esperada e inesperada ao mesmo tempo. E o final, eu não esperei aquele final, mas eu amei, eu achei que encaixou muito com a história. E eu acabei dando 4.5 estrelas pra esse livro. Eu recomendo muito. Eu recomendo muito When the Wolf Comes Home também, que tem uma resenha longa só pra ele aqui no canal. E está na minha lista mais um livro do Nat Cassidy, que é Mary, que eu não vejo a hora de ouvir. O próximo livro dessa lista foi uma releitura, na verdade, e eu fiquei tão feliz com essa releitura, gente, que foi Crepúsculo. Esse livro que eu li só lá na minha adolescência, faz uns 15 anos atrás, e eu não tinha pego na mão de novo depois disso. Eu só tinha visto os filmes várias vezes, e o filme tá bem fresco na minha mente, porque até fiz uma maratona no final do ano passado de todos os filmes, e eu descobri que eu não lembrava de tantas coisas quanto eu achei que eu lembrava, das diferenças entre o livro e o filme. A personalidade da Bella nos livros é bem melhor, porque ela conversa mais, ela expõe mais os sentimentos, mesmo que as múltiplas vezes que a autora quer deixar muito claro que ela é desajeitada, irrite um pouco, é mesmo assim delicioso de acompanhar essa história. Eu também gostei que aqui a gente tem mais do relacionamento entre a Bella e o Charlie, com o relacionamento da Bella com os outros personagens ao redor dela também, que no filme fica muito focado entre ela e o Edward, com certeza, porque tem pouco tempo de tela, né? O filme tu tem que deixar bem conciso. E a parte da dramatização do filme é muito boa. Na parte que tem a grande revelação, que ela fala, tipo, eu sei o que você é, no filme
filme tem aquele fale mais alto, sabe? Eu sei o que você é. E aqui é só uma conversa dentro do carro, é bem mais tranquilo, bem mais natural. Pra mim, um complementa o outro. Eu achei esse livro uma nostalgia extrema. Eu me deliciei lendo esse livro. Tem falhas, tem uns furos, mas eu ignorei isso tudo e ele é um 5 estrelas favoritado. É uma saga que tem um espaço especial dentro do meu coração. Ele fez muito a minha adolescência e teve uma parte ali da minha fase adulta, o início da fase adulta, que eu reneguei todos esses meus gostos, até doei todos os meus livros de Crepúsculo, eu não gostava mais das bandas que eu gostava, parei de ver anime, eu parei de ler mangá e agora faz uns 4 anos que eu estou retomando esses gostos, que eu tô, tipo, tirando essa vergonha que eu tinha no início da fase adulta que não faz nenhum sentido. Agora eu vejo que não faz nenhum sentido, obviamente. E depois de Crepúsculo, eu estou muito em dúvida com qual que eu leio depois. Se eu leio Lua Nova, até tão atrás aqui de mim, se eu leio Lua Nova ou se eu leio Sol da Meia-Noite, pra dar um paralelo com Crepúsculo. Eu acho que eu vou ler Sol da Meia-Noite e depois eu vou ler Lua Nova. Porque Sol da Meia-Noite é um que eu não lembro de nada e eu também não sei se eu li. Eu não marcava os livros que eu li antes, então é tudo baseado na minha memória. Vocês acham que eu leio Sol da Meia-Noite ou Lua Nova como próximo? O terceiro livro é Irmã Raposa, da Amanda Dimmers, uma fantasia nacional de mitologia japonesa, que eu fiquei bem interessada pela premissa, mas ele se mostrou um pouco diferente do que eu achava que seria. O que não é ruim, mas não foi pra mim. Por que eu falo isso? Aqui a gente segue duas irmãs, a Saya e a Rei, que são kitsunes, são raposas mágicas. E a gente vai desde a era Edo no Japão, que é 1800 e pouco, até a era moderna, 2016, 2018. A gente vai seguir a vida delas durante todos esses anos, porque elas são praticamente imortais dentro ali da mitologia. E o livro é contado como se fosse pequenas narrativas. Eles são pequenos recortes, tá vendo que é bem curtinho, assim, cada parte? São pequenos recortes da vida dessas irmãs ao longo dos anos. Então a gente só vê os pontos importantes, os altos e muito baixos da vida das duas. Que acontece várias tragédias na vida das duas e até tem alguns pontos aqui de violência. Tanto que aqui tá escrito pra 16 anos. Mas essas violências são descritas de uma forma tão rápida que eu não senti o peso necessariamente delas. E eu também não senti muitas consequências dessas violências na vida das duas. É meio que contado pra nós, mas eu não senti isso. Eu acho que é por causa desse formato que foi escolhido contar essa história. Que pra mim aconteceu isso. Ele tem um sentimento bem de conto de fadas, de ficção de cura, que tudo tem uma lição, tudo tem uma moral, tudo acontece por um motivo pra te mostrar alguma lição no final. E eu acho que um público mais jovem, com 16, 17 anos, que gosta de mitologia japonesa, que tem interesse sobre, vai gostar muito mais desse livro do que eu gostei. E eu acabei dando 3 estrelas pra ele. O quarto livro dessa lista foi o que eu estou achando que vai ser o romance do ano até agora. Minha Melhor Parte, da Hannah Bonaniang. Esse até saiu uma resenha longa dele aqui no canal uns dias atrás. Eu vou deixar até linkado aqui. Eu falo bastante com e sem spoilers nessa resenha. Fazia tempo que eu não li um romance contemporâneo onde eu me apaixonasse tanto pelos personagens. As conversas entre a Win e o Bo me conquistaram desde a primeira vez que eles abriram a boca. Isso já é, eu acho, que no primeiro ou no segundo capítulo desse livro. Porque eles estão numa festa de Halloween, que os dois estão vestidos de piratas e eles começam a conversar daí. A troca de brincadeiras entre eles me fez ficar com um sorriso no rosto toda vez que eu pegava esse livro pra ler. E isso já foi delicioso pra mim. Eu marquei tanta coisa e também fui escrevendo ao longo do livro, porque toda vez que tinha alguma coisa pra comentar e não tinha ninguém pra comentar, eu ficava escrevendo no livro. Isso tá se tornando um ponto na minha leitura que eu estou gostando bastante de fazer em alguns livros específicos, não em todos. Como se eu estivesse dialogando com o livro em si. Eu amei que os personagens secundários desse livro tiveram vida por si só, principalmente a Sarah, que é a melhor amiga da Win. Elas tiveram conversas entre si de melhores amigas e eu sentia que eu já tive essa mesma conversa com a minha melhor amiga. A gravidez inesperada, que eu achei que seria um ponto que eu não iria gostar na história, na verdade foi lindo, foi descrito de um jeito muito apaixonante e não me incomodou de jeito nenhum. E esse livro me levou a mais 2 leituras esse mês, que vocês vão ver mais pra frente, porque eu fiquei viciada na escrita da Hannah Bonaniang e eu tô recomendando esse livro pra todo mundo que eu vejo. Eu não vou falar mais muito aqui, porque eu já falei por muito tempo lá na resenha longa, então pra quem tiver interesse, vai lá naquele vídeo. Esse, então, pra surpresa de ninguém, foi um 5 estrelas favoritado e a gente vai passar pro próximo livro. O quinto dessa lista é um mangá que eu estou, então, retomando a minha leitura mangás, e esse foi o primeiro que eu peguei, que é a Deus Eri. Esse mangá é de volume único, então por isso que eu priorizei ele e ele já estava aqui na minha estante. Essa história foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia quase nada da premissa, que eu sabia que era triste, e eu peguei numa sexta-noite e li numa sentada. E enquanto eu estava lendo, eu fiquei super mergulhada, imersa dentro desse universo. Na primeira página a gente vê o Yuta, no seu aniversário de 12 anos, ganhando de
de presente um celular dos pais e a mãe pede para usar esse celular para gravar momentos da família, gravar ela, porque ela está falecendo. E ela quer que a família tenha memórias dela. E o Yuta começa a filmar então tudo e ao longo do mangá ele vai produzir um filme. E eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês e eu acho que é isso que eu gostaria que falassem pra mim antes de começar esse mangá. Porque eu acho que entrar nesse mangá sem saber das coisas que acontecem vai melhorar a sua experiência com ele. Porque o autor consegue misturar ficção e realidade de um jeito fenomenal. Tu não sabe, na verdade, o que é ficção e o que é realidade. Por isso é genial. Porque toda vez que você acha que sabe de algo, ele vai lá e puxa teu tapete e você volta pra estaca zero. Esse aqui, então, eu recomendo muito a leitura. Eu dei 4.5 estrelas pra ele e estou querendo ler Look Back, que é outro mangá de volume único do mesmo autor. E também me falaram que tem um filme desse Look Back, que eu quero ver depois de ler. O sexto dessa lista é um dos livros que eu li por causa de minha melhor parte, que eu falei lá atrás, e foi Sinais do Amor, da Hannah Bonani Young. Esse que eu ouvi por audiobook em inglês, que é Next of Kin, pela minha assinatura da Evern, mas tem também na Audible. Sinais do Amor é muito apaixonante, mas não tanto que nem minha melhor parte. Pra mim, minha melhor parte tá ganhando até agora. E nesse livro a gente começa com a Chloe recebendo uma ligação que a mãe dela acabou de dar à luz e ela quer que a Chloe adote essa irmã. Então, de uma hora pra outra, a vida da Chloe vira de cabeça pra baixo. A Chloe tem 24 anos e ela foi adotada por uma outra família quando ela tinha 4 ou 6, se eu não me engano. E a mãe biológica dela teve ela com 17 anos e está lutando contra o vício. E a Chloe, desesperada que ela não quer que a irmã tenha a mesma infância que ela acaba aceitando esse desafio. O problema é que ela não tem a estabilidade financeira que o sistema de adoção, o governo, requer para ela conseguir adotar a irmã. Então ela vai participar de uma iniciativa ali do governo, onde eles juntam duas pessoas que estão tentando adotar outras para se ajudarem por um curto período de tempo para depois seguirem suas vidas separados. E aí que ela conhece o Warren. O Warren tá tentando adotar o seu irmão de 15 anos e ele não tem um lugar apropriado para os dois morarem. Então eles juntam forças, a estabilidade financeira do Warren com a moradia da Chloe, para se ajudarem durante uns meses, para daí eles conseguirem sair a caminhos separados, adotados os seus respectivos irmãos. Eu gostei muito da complexidade dos personagens nesse livro. O Warren não é perfeito, ele tem um problema com a raiva, que é amplamente avisado que ele está sendo tratado em terapia e que ele tá tentando respirar, tá tentando controlar, mas existem gatilhos ao longo da narrativa e eu gosto desses altos e baixos que a autora coloca, porque o caminho nem sempre é perfeito. E eu também amei o elemento de found family que existe nesse livro, principalmente com Chloe, o Warren e o Luke, que é o irmão do Warren. E eu achei fofo demais os pontos de pertencimento que a autora coloca ao longo do livro, como se você estivesse dentro de uma bolha e você estivesse aceitando que você pode fazer parte daquela bolha. Eu achei muito fofo quando o Luke aparece pela primeira vez ali pra Chloe e ele descobre que ela também sabe linguagens de sinais, porque ele é surdo e eles estavam num lugar que ninguém sabia linguagem de sinais, então ele só se comunicava escrevendo e isso é cansativo demais. Então quando ele chega ali no apartamento da Chloe e os dois começam a conversar, é muito fofo. Esse livro não é perfeito, tem algumas coisas que eu gostaria que fossem mostradas mais. Por exemplo, o desenvolvimento do casal. A gente sabe que eles estão se conhecendo porque a autora coloca no meio da narrativa e eles conversaram sobre, mas a gente não vê realmente o diálogo entre eles se conhecendo. E eu gostaria de ter visto mais isso, não só comunicado isso. Além de que eu acho que foi muito abrupto a mudança entre não casal e casal. Muitas vezes falado que um ama o outro, eu gostaria que fosse diálogos diversos, não tanto açúcar, mas aí pode ser amargo da minha parte. Para isso, eu fiquei muito feliz ouvindo esse livro, ele deixou o meu coração muito quentinho. Então ele é sim um 5 estrelas, ele não é um favoritado. Eu até pensei em dar 4.5 estrelas pra ele, mas eu me senti tão bem durante a leitura que ele vai continuar com 5 estrelas por agora. Calma que estamos chegando no final, falta 2 livros ainda, e eu estou falando há 40 minutos já. O 7º livro é o início de uma série que eu estava com muita vontade de começar, porque eu só via resenhas sobre ela, e eu queria ver o que acontece ali, que é a série Mindfuck, e o primeiro livro, que é O Risco. Foi uma surpresa quão divertido é esse livro. Ele não é revolucionário, nem nada assim, mas foi muito divertido. Ele é muito rápido de ler, se você realmente tem tempo, tu lê em uma sentada. O segundo livro eu já comprei, só tô esperando chegar pra continuar essa série. E aqui a gente vê a Lana Myers, que é uma serial killer, que tem uma lista de homens que ela tá seguindo pra caçar e desviver, que são os homens que fizeram atrocidades pra ela na sua juventude. Vai, Lana, risca o nome de todas as pessoas nessa lista. Só isso que eu estava pensando durante o livro todo e a saga, provavelmente. E o nosso protagonista masculino é o Logan Bennett, que é um agente do FBI que constantemente está investigando o caso dela. Ela sabe
sabe que ele está investigando, mas ele, obviamente, não sabe nada dela. Eles têm uma atração irresistível e a Lana está assim, meu Deus, será que eu consigo aproveitar esse momento de felicidade na minha vida, mesmo que seja estragado no futuro? Vamos ver. Vamos ver, porque eu quero terminar, sim, os 5 livros dessa série. Eu quero ver tanto mais sobre o passado da Lana, quanto a dinâmica ali entre os dois, como vai ser se ele descobrir ou quando ele descobrir. Tem bastante conteúdo adulto nesse livro, e é bem pesado nos seus gatilhos, principalmente com violência contra a mulher. Não é descritivo do ato em si, mas a gente vê pelas memórias da Lana e chega a ser bem pesado. As cenas hot é muito leve em comparação com isso. É bem normal até em comparação com a violência nesse livro. Eu recomendo muito pra quem gosta de romance dark, e eu dei 3.5 estrelas pra ele e mal posso esperar pra continuar. E agora vamos para finalmente o último dessa lista, um livro que até eu terminei ele ontem, que foi mais um livro da Hannah Bonanian, Perto de Você, que eu ouvi por audiobook em inglês, que é Next to You, que também tem na assinatura da Everend e da Audible. Como eu terminei ele ontem à noite, ainda está tudo muito fresco e eu ainda tô tentando pensar como vou falar sobre esse livro, mas ele foi decepcionante. Aqui a gente tem a trope do amigos para amantes, que já é uma trope que não funciona comigo. E agora, mais uma vez, atestando que não funciona comigo. Aqui a gente acompanha a Lane e o Matt. A Lane é uma das melhores amigas da Chloe, lá do primeiro livro, do Sinais do Amor. E o Matt é o melhor amigo do Warren, também de Sinais do Amor. E eles se conhecem devido a uma festa de aniversário da Willow, que é a irmã da Chloe. E eles começam a desenvolver uma amizade depois de uma festa de ano novo, onde juntaram todos os grupos ali entre a Chloe e o Warren. A gente tem um tempo aqui que foi passado na amizade, mas é falado tipo 1 ano e meio depois. Daí a gente vê eles sendo amigos. Então a gente não vê realmente a amizade sendo formada, mas sim que a amizade foi formada. E tem aquela clássica tensão de tipo, ah, será que ele gosta de mim? Eu tô recebendo sinais? Será que é coisa da minha cabeça? Ele tá flertando comigo? Ele não tá? A gente segue a cabeça da Lane. Então a gente não vê a perspectiva do Matt. E tem também muito aquela dinâmica de eu não posso fazer isso porque vai estragar nossa amizade. Me irrita muito essa dinâmica em que você já tá desconfortável, então conversem sobre, eu faço alguma coisa sobre isso. Esse é um daqueles livros que quanto mais eu penso sobre ele, mais a nota diminui ou mais eu penso negativamente sobre ele. E isso é muito triste, é muito ruim. E eu até tô pensando em fazer uma resenha só pra ele longa, porque eu quero muito falar com spoilers sobre ele, mas ele é o segundo dessa série, porque teoricamente não precisa ler um pra ler o outro, porque eles são casais independentes, só vai saber deles como plano de fundo. Mas ele teoricamente é o segundo da série, então eu não sei se eu posso fazer uma resenha diretamente dele ou se eu tenho que fazer de Sinais do Amor também, porque eu preciso muito falar sobre o final, quantas coisas incoerentes tem, e eu queria muito falar qual que seria a minha opção para talvez ficar melhor esse final, que não é aquilo que aconteceu. Eu tinha achado interessante que nesse livro aborda mais a saúde mental, principalmente da Lane. E no início do livro, a Lane fala que ela tem agorafobia, que até aqui eu vou ler pra vocês. É um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso de espaços abertos, multidões ou locais de onde seja difícil escapar ou obter ajuda. E meio que essa agorafobia é esquecida no rolê durante o restante do livro. Nesse livro, os personagens secundários pra mim já foram mais vazios, não tiveram grande relevância para a história e também como pessoas. O único que eu achei decente foi o Warren, que teve realmente uma conversa ali com a Lane e mostrou a realidade pra ela, mesmo que ela não tenha aceitado essa realidade. E o Matt é perfeito demais. E nem perfeito demais no sentido de utópico, tipo, maravilhoso, que nem o Bo de Minha Melhor Parte. Não. Chega a ser desesperado. Ele faz tudo pela Lane. Se ela pede qualquer coisa pra ele, ele faz. Chega muito ao desespero, quase. Depois, ao longo da história que a gente vai vendo quanto ele é apaixonado por ela, eu não vi o porquê disso. Por que ele é tão apaixonado pela Lane assim? Eu não entendi esse grande amor que ele tem por ela. Eu tô muito triste que eu não gostei desse livro. Eu quero continuar, sim, ler os outros livros da Hannah Bonanian, principalmente A Trilha para o Coração, que é o livro depois de Minha Melhor Parte, que segue a Sarah e o Caleb. Acho que um dos únicos pontos positivos desse livro foi as referências a Jane Eyre, que daí me deixou com muita vontade de reler Jane Eyre, porque eu amo esse livro. E meu primeiro pensamento depois que eu terminei foi, vou dar 4 estrelas. Mas aí eu fui escrevendo aqui minha resenha e fui pensando sobre, daí ele diminuiu pra 3,5. Daí eu pensei mais um pouco e agora ele tá em 3 estrelas. Porque eu não consigo dar mais e também eu não sei se eu dou menos. A leitura foi estranha, porque eu gosto muito da escrita da Hannah Bonanian, mas os personagens me irritaram muito. E eu terminei com um sentimento meio de tipo, já deu. Então eu não sei se eu diminuo ainda mais a nota. Por enquanto eu vou deixar em 3 estrelas. Vamos ver no futuro.
futuro. Finalmente terminamos as 8 leituras do mês de julho. Todos têm resenhas, se não tem resenha longa, tem resenha curta, e eu vou deixar o link de todas aqui na descrição do vídeo. E também todas têm a resenha escrita lá no meu perfil da Favobooks. O link também está aqui na descrição. E aí, como foram as leituras de julho de vocês? Tiveram muitos 5 estrelas? Não tiveram nenhum? Leram alguma coisa ou estão numa ressaca literária? Deixa aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. E se não está inscrito no canal, se inscreva que vai vir muitos vídeos por aí. E até a próxima!